dessa leitura. É bom ficar em pé, sentar, que aí vai, né? O sono vai indo embora, né? Mateus, capítulo 6. Dos versos 5 ao 8. Deixa eu voltar aqui. Pronto, tá ali. Pô, passa serviço, né, Brenda? Ai, meu Deus do céu. Assim está escrito. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar são ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Oremos ainda de pé. Pai, a tua palavra foi lida. Manifesta, Pai, a tua vontade através da exposição da tua palavra. Que eu não seja um empecilho para que a tua mensagem seja falada ao coração dos teus filhos. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a ti, Deus meu, Redentor meu, rocha minha. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Nós, mais uma vez, estamos falando sobre o Sermão do Monte. Hoje de manhã eu estava aqui ministrando sobre a questão do jejum. E ao fazer uma recapitulação, recapitulando, né? Algumas coisas que foram ditas sobre a oração, eu trouxe a memória, pude trazer a memória das irmãs aqui, quando nós falamos sobre a oração do Pai Nosso. E a introdução da oração do Pai Nosso foi exatamente esse texto, falando que nós devemos evitar dois tipos de oração. A oração do fariseu e a oração do gentio. A oração do fariseu, que gosta de orar em pé nos cantos das praças ou nas sinagogas, para serem vistos e elogiados pelos homens. E a oração do povo gentílico, que acha que por muito repetir, por decorar frases ou decorar rezas e ladainhas, também serão ouvidos por Deus. E Jesus traz um modelo de oração, não para ser copiado e decorado e repetido. Porque a intenção de Jesus de forma alguma, foi que a oração do Pai Nosso ficasse sendo repetida por seus discípulos. Não quero falar para você que é pecado, porque você não deva repetir a oração do Pai Nosso. Só que a intenção de Jesus não era para que toda vez que você fosse encerrar um momento, ou toda vez que você fosse iniciar um momento numa oração pública, você chegasse e falasse: irmãos, vamos orar a oração do Pai Nosso. E Pai Nosso que estais nos céus. Não. E eu passei praticamente um semestre aqui na Escola Bíblica Dominical, ensinando o que Jesus estava mostrando através da oração do Pai Nosso. Como deveria ser esta oração. E é justamente por isso, como eu já passei um semestre ensinando aqui de manhã, e pregando também nos domingos à noite,
que essa vai ser o último sermão que eu vou falar sobre a oração, para passar para os outros textos, pulando a oração do Pai Nosso, porque os irmãos já ouviu versículo por versículo, que deu uma pregação e um estudo bíblico na escola dominical sobre a oração do Pai Nosso. E os irmãos entenderam o significado, o porquê Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Eu creio que ninguém tem dúvida sobre isso. Mas se tiver, todos os vídeos que foram falados sobre a oração do Pai Nosso se encontram-se no Facebook da Quarta Igreja. Poder assistir todos os estudos bíblicos de manhã e todas as pregações à noite, na qual eu falei sobre a oração do Pai Nosso. E quando a gente vai para esse texto de oração, muitos que pregaram, até eu falei aqui, focou na intensidade, focou no que se deve orar e como se deve orar. Hoje eu quero mostrar uma nova perspectiva e que Jesus nos traz aqui em lições, uma nova realidade que Jesus traz aqui, não somente os seus discípulos que estavam assentados junto a ele, mas também aquela multidão que continha ali fariseus, religiosos, curiosos, pessoas que procuravam apenas sinais, prodígios e maravilhas, pessoas que procuravam estar com Cristo, estar no meio da multidão para ser beneficiado de alguma forma. E Jesus conhecia o coração de cada um deles que estava na multidão, e Jesus conhecia o coração de cada um deles que estava ao seu lado, aprendendo dele. Como Jesus conhece o meu coração e o seu coração. Havia dois tipos de ouvintes: os da multidão e os seus discípulos. Aqueles que procuravam benefícios para a sua vida financeira, aqueles que procuravam satisfação para a sua vida amorosa, aqueles que procuravam benefícios para a sua vida religiosa, aqueles que procuravam reconhecimento, aqueles que procuravam pão, aqueles que procuravam algo de Cristo e aqueles que apenas queriam aprender de Jesus. Eu lembro ter falado em um desses estudos que eu preguei aqui, em um desses sermões, fazendo uma alegoria para que a gente viesse a trazer uma reflexão ao meu coração e ao seu coração. Será que eu sou desses que estão quedados, sentados com Cristo para aprender de Jesus aquilo que Ele quer ensinar? Ou será que eu sou daqueles que está no meio da multidão procurando algum benefício na qual Deus pode me proporcionar? Qual é a situação do meu coração? Qual é a situação do seu coração quando nós viemos à igreja, quando nós viemos ao culto celebrar a Deus? Qual é a intenção íntima do seu coração? Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que cumprir meu compromisso com Deus, porque senão minha semana não começa bem. Eu tenho que começar a semana na igreja, eu tenho que ir para a igreja, porque senão minha vida não presta no meio de semana, as portas se fecham. Aí a gente para e pensa, porque existem aqueles que se assentaram ao lado de Jesus, porque Jesus os convidou, Jesus, vem cá, se aproxime de mim e aprendam de mim. E Jesus pôde ensinar os seus discípulos sobre o reino de Deus, sobre o reino de seu Pai, mostrando para os seus discípulos e mostrando para aquela multidão, o que mais importa é o reino de Deus, não o meu reino, não o seu reino. O que mais importa, o que deve importar para mim e para você é a vontade de Deus, e não a sua vontade. O que mais deve importar para os discípulos e não para as multidões era aquilo que Deus tinha a oferecer e não aquilo que nós queremos de Deus. Devemos sondar os nossos corações. Devemos policiar as nossas mais profundas intenções quando nos relacionamos com Deus. Porque essa oração, essa forma que Jesus nos ensina através dessa perícope, desse texto que foi lido, nos revela um Deus que é muito mais
do que aquilo que você possa imaginar. Nos revela um Deus que quer muito mais do que aquilo que você interessa em obter dele. Nos mostra um Deus que está muito mais perto de você do que você pensa. E a primeira lição que Jesus traz aos seus discípulos, e com consequente, estavam mostrando aquelas multidões, que como vocês estão agora me ouvindo, estavam ouvindo a Jesus, e pode ser que essa mensagem atinja o centro do teu coração, ou apenas a periferia da sua mente. Eu não sei o quanto o melhor sermão do mundo, que foi pregado em todos os tempos, que foi o Sermão do Monte, pregado pelo Filho de Deus, atingiu a totalidade do público ou somente alguns. Assim como nós, pregadores, quando viemos para frente, atrás de um púlpito, usar um microfone ou sem microfone, nós não sabemos a profundidade na qual a palavra de Deus está entrando no seu coração e te mudando corpo, alma e mente, provocando de fato uma metanoia, para te converter, para mudar a sua forma de pensar, a mudar a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, que muitas vezes gira em torno de você mesma, muitas vezes o mundo que gira em torno de você, porque muitas vezes queremos que as coisas andem como a gente quer que ande, queremos que as pessoas pensem da forma que pensamos, queremos que as coisas que acontecem em nossas vidas, seja no âmbito financeiro, no âmbito espiritual, emocional, aconteça segundo aquilo que nós queremos. Nós nunca estamos dispostos a descansar, de fato, próximo a Cristo e ouvir de Cristo. Mesmo que Ele fale aquilo que nós não queremos ouvir. Porque o que Jesus falou aos seus discípulos foram aquilo que muita gente não queria ouvir. O que Jesus falou para as multidões foi aquilo que elas não queriam ouvir. Era aquilo que elas não esperavam ouvir. É aquilo que elas não esperavam de Cristo. E quando nós lemos esse primeiro versículo, Jesus fala, e quando orardes, ele usa de um preceito religioso judaico que obrigava todo bom judeu a orar 3 vezes ao dia, no mínimo. Tanto os seus discípulos quanto as das multidões, eles tinham uma prática religiosa de fazer 3 orações ao dia. E a partícula que liga essa perícope que nós lemos hoje com a perícope que eu preguei no último sermão, no penúltimo sermão, é uma partícula no original que ela dá sequência à mesma ideia de Jesus. Porque a última vez que eu preguei, eu falei sobre a prática de dar esmolas. A prática de você ajudar alguém, de você contribuir na igreja, a prática de você trazer seus dízimos, as suas ofertas, ou ajudar qualquer pessoa que te pede, sem que ninguém fique sabendo, ou sem que ninguém toque trombeta. Hoje de manhã eu falei com as irmãs, graças a Deus que nossa igreja, diferente de outras igrejas presbiterianas e de outras igrejas pentecostais ou neopentecostais, nós não colocamos ali atrás a relação dos nomes dos dizimistas e os valores que eles dizimam. Porque nós cumprimos claramente esse preceito bíblico, porque nós sabemos que a contribuição dos irmãos, seja como um título de dízimo ou de oferta, sabemos que é uma contribuição deliberada do coração, grato a Deus. E o compromisso que cada membro dessa igreja, ele tem, não é comigo, não é com nenhum líder dessa igreja. O compromisso que cada membro tem nessa igreja de trazer as suas contribuições é um compromisso com Deus. Pela fé, pelo amor, pela graça.
Então Jesus usa de preceitos que Deus instituiu na lei cerimonial, dando continuidade de que não é para parar. Não pare de ser generoso. Não pare de contribuir. Não pare de ser caridoso. Dá quem te pede. Hoje, quando eu falei sobre esse assunto, uma irmã parou-me na porta e falou: pastor, eu sempre tive esse versículo na minha cabeça. Dá quem te pede e não volte as costas. Dá quem te pede. E sempre, quando eu estou no sinaleiro, que eu paro no sinaleiro e alguém quer me oferecer, nem que for um papel de uma loja, eu recebo. Nem que for para jogar fora. Mas porque ela está me oferecendo aquele papel. E eu sei que ela está ali trabalhando dignamente. Nem que for alguém que está vendendo uma balinha no sinaleiro, eu junto umas moedinhas no carro para comprar a balinha, porque ele está vendendo alguma coisa, ele está trabalhando. E a Bíblia diz que dá quem te pede. Dá quem te pede. E quando Jesus ele conecta a questão da deliberidade em contribuir, da generosidade em contribuir, quando ele fala da mão direita e da mão esquerda, hoje até falei para as irmãs que, eu já falei isso várias vezes para você, que a mão direita do judeu era utilizada para as coisas sagradas, para as coisas de honra. E a mão esquerda do judeu era utilizada para as coisas de desonra, para fazer a sua higiene pessoal, a sua limpeza. E quando Jesus falou que você deve dar a quem te pede, ou você deve dar as suas esmolas, suas contribuições, que a mão direita, a mão esquerda não fique sabendo da sua mão direita. É justamente isso. Porque a mão direita representa a mão daquilo que é sagrado, das coisas que se oferecem a Deus. E se a mão direita representa aquilo que se oferece a Deus, as coisas sagradas, então você está dando para a glória de Deus. A mão que não tem honra, a mão que é para as coisas suas, ou para a humanidade, não precisa ficar sabendo. Coração. Só Deus pode sondar a intimidade do seu coração. Desculpa, irmão, estou ficando rouco. A gente pensa que ou a gente é tentado mesmo, sabe, irmãos? Achar que em algumas situações, lá no íntimo do nosso coração, Deus não conhece a nossa verdadeira intenção. Interessante que a mesma partícula usada aqui foi a mesma partícula usada no caso de Ananias e Safira. Quando eles venderam a sua terra e esconderam parte dos seus bens e mentiram para os apóstolos, achando que também estavam mentindo para Deus. Mostrando que dentro do coração deles sempre havia uma desculpa. Sempre havia uma desculpa para fazer aquilo que não deveriam fazer, ou para deixar de fazer aquilo que deveriam fazer. E agora, Jesus mostra que também, através da oração, existia também uma má intenção. Se a primeira má intenção em doar, em contribuir, em ser fiel a Deus, no amor a Deus, em ser fiel a Deus, no amor ao próximo, era enganativo. Agora, a oração também era. Porque eles oravam em pé nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. E Deus sabia que nesse tipo de oração não havia comunicação,
não havia relacionamento. Era apenas uma encenação. Era apenas uma encenação. Por isso que Jesus os chama, os fariseus, de hipócritas. Porque hipócrita era o título dado a um ator daquela época que usava máscaras. Todo ator era chamado de hipócrita. Não no sentido pejorativo, mas porque, de fato, viviam de encenação. E Jesus fala agora que a oração dos fariseus era, de fato, uma encenação. E Deus é um Deus que quer se relacionar comigo, é um Pai que quer se relacionar com você. Eu creio que ninguém aqui, gostaria de ter um relacionamento com um filho que não fosse autêntico e sincero e verdadeiro. Eu creio que ninguém aqui gostaria de relacionar com seu cônjuge que não fosse um relacionamento sincero, autêntico e verdadeiro. Eu creio que ninguém aqui gostaria de ter uma amizade que não fosse sincera e autêntica e verdadeira. Porque o que mais tem gente decepcionada dentro de igreja e fora de igreja são com pessoas falsas. Pessoas que dizem ser alguma coisa que na verdade não vivem o que dizem. Pessoas que tentam manter uma postura de aparência que na verdade não é aquela pessoa. Pessoa que fala alguma coisa na sua frente, mas quando vira as costas, fala totalmente ao contrário. E o que Jesus está alertando aqui para os seus discípulos, o que Jesus está alertando aqui para os da multidão, é justamente para que nós venhamos ter um relacionamento com Deus totalmente puro e sincero. Uma oração verdadeira, sincera. Porque Deus te conhece. Deus te conhece. Deus sabe do teu coração. Deus sabe das tuas intenções mais profundas. Deus sabe o que você faz quando você está sozinho ou você está sozinha. Deus sabe dos seus questionamentos no fundo da sua alma. Deus conhece os seus questionamentos. O que Deus quer é que você não sufoque isso. E que você use uma máscara para não colocar diante dele as suas frustrações, as suas tristezas, as suas mágoas, ou até sabe por quê, irmãos? O que Jesus está dizendo aqui não é uma fórmula de oração, não é como eu devo orar, mas uma certeza que Deus escuta as nossas orações e sente prazer quando a nossa oração ela é sincera. Mesmo quando for para falar, Deus, eu não te entendo. Deus, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Eu não entendo tamanha dor. Eu não entendo tamanho sofrimento. Eu não entendo tanta dúvida que eu tenho no coração. E porque eu sou tão falho e tão fraco igual eu sou? Por que eu não consigo fazer o que é certo? Por que eu não consigo? Por que eu não sou feliz? E tenho que manter essa aparência de felicidade? Porque eu não sou satisfeito e tenho que ter uma aparência de satisfeita. É como se nós usássemos máscaras, irmãos, nos momentos das nossas vidas. Porque o nosso relacionamento com Deus não é sincero. E se eu escondo de Deus, eu vou esconder do próximo. Porque Deus sabe do desejo profundo do seu coração, das suas intenções mais profundas, tanto em relação a Ele quanto ao próximo. Porque se queremos usar o próximo, com certeza a gente quer usar a Deus. E quantas pessoas não querem usar Deus?
querem fazer de Deus apenas um objeto para ser usado a seu bel prazer, como a maior parte daquela multidão. Irmãos, irmã, Deus quer um relacionamento sincero com você. Um relacionamento totalmente sincero. Deus não quer uma oração decorada, frases bonitas, bem colocadas, verbalmente. Deus não quer, mas Deus quer sinceridade. Assim como uma filha que tem intimidade com sua mãe, assim como um filho que tem intimidade com seu pai, e os dois conversam abertamente e com sinceridade de tudo. Uma coisa que a gente ensinou para a Ana Luísa e tem ensinado para a Carolina, é que para mim, para a Cássia, a Ana Luísa não precisa mentir, com medo de ser punida. E a Ana Luísa nunca escondeu nada da gente. Mesmo as coisas que ela saberia que ia decepcionar. E quantas vezes eu e a Cássia choramos, por ouvir aquilo que nós não queríamos ouvir. Porque é muito mais fácil, irmãos, ouvir o que a gente quer ouvir. É muito mais fácil a gente receber aquilo que você quer receber. Porque é muito mais fácil fugir do problema do que enfrentar as dificuldades da vida. E Deus quer que você mude de postura. Assim como Jesus chamou os seus discípulos e falou: olha, eu tenho um caminho excelente para vocês. Deixe de representar. Deixe de encenar. Deus te conhece. Seja sincera diante de Deus. Seja sincero diante de Deus. Nunca esqueça, meus irmãos, que a primeira lição que Jesus trouxe aos seus discípulos foi que o Pai se interessa no relacionamento com seus filhos de sinceridade, de pura devoção e sinceridade. Mesmo que você não saiba orar, como aquela história daquele presbítero que o pastor chamou para orar e ele rejeitou: o pastor, eu não quero orar, eu não sei orar. E muitos da igreja criticaram e falaram: como que aquele homem foi ser presbítero, você não sabe nem orar em público? E o pastor, incomodado com aquela situação, chama aquele presbítero no gabinete, fala: irmão, como você faz isso? Eu te chamei para orar. Pastor, eu não aprendi a orar em público da forma que muita gente faz. Ué, meu irmão, você não ora em casa? Oro. Mas eu oro, a minha oração é uma conversa com Deus. A minha oração é um desabafo com Deus. E para mim orar na frente da igreja, eu não posso orar como eu oro em casa. Eu tenho que aprender a orar primeiro, para depois orar na frente da igreja. E aquele pastor entendeu o que ele estava dizendo. E veio à mente dele esse texto. E ele falou: irmão, se for para você aprender a orar, para orar na frente da igreja, nunca aprenda a orar. Nunca aprenda a orar. Porque Deus não quer oração aprendida e sem sinceridade. Seja sincero e continue sendo sincero. A segunda lição que Jesus trouxe para os seus discípulos e para aquela multidão que Deus é um pai que, além de se relacionar, ama a sinceridade dos seus filhos. Ele fala muito da hipocrisia. Muitas igrejas, irmãos, são conhecidas por causa da hipocrisia. Tem muita gente aí fora magoada com gente de igreja, com igreja, porque acha que a maior parte dos crentes, ou toda cristandade brasileira,
são hipócritas, porque vivem uma coisa que pregam uma coisa que não vivem. E o que Jesus está falando para aquela multidão, para os seus discípulos, era justamente isso. Olha, eu tenho um caminho sobremodo. É um caminho que vocês não precisam se esconder atrás de uma religião. É um caminho que você não precisa esconder atrás de uma capa de religiosidade ou de uma denominação, seja ela qual for. Mas é um caminho tremendamente sincero. Irmãos, e o maior desafio que nós temos como cristãos, como os discípulos do Senhor, é viver essa sinceridade, não apenas no nosso relacionamento com Deus, mas viver essa sinceridade no relacionamento com o próximo. É o que Jesus estava falando para os seus discípulos. Porque se nós não formos sinceros no nosso relacionamento com o próximo, nós estamos também mentindo para Deus. Como que eu vou dizer que eu amo ao próximo a quem eu vejo e eu não amo a Deus a quem eu não vejo? Porque eu quero enganar o próximo. E eu acho que eu estou sendo sincero com Deus. Isso é incompatível, irmãos. Isso é incompatível com a fé cristã verdadeira de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Muda de vida. Muda de comportamento. Ainda há tempo. Hoje de manhã eu compartilhei um vídeo que me chamou a atenção. Na semana passada, um cara que teve uma parada cardíaca. Esse vídeo chegou para mim assim, sem mais, sem menos. Um rapaz chamado Marcos, ele foi socorrido pelo SAMU, e dentro do SAMU estavam fazendo massagem cardíaca, bombando ali a maquininha para ele respirar, e quando ele estava dentro do hospital, ele volta da parada cardíaca. Não sei se foi 4, 5 minutos de parada. E a gente sabe que depois de 7 minutos de uma parada cardiorrespiratória, a pessoa já consegue perder já funções do cérebro. Não volta normal. Mas ele voltou dentro do prazo. E quando ele acordou gritando, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Jesus é lindo, Deus é lindo, o céu é lindo, glória a Deus. Cristiano, aceita Jesus, Jesus está voltando. E aqueles médicos ali sem entender nada, e falavam, Cristiano vai aceitar Jesus, fica calmo, Deus é lindo, Deus é lindo. E cada vez que eles falavam, mais ele gritava e mais ele chorava. Mais ele chorava. O ano passado eu assisti um filme, eu já falei isso aqui, de um menino de 4 anos, da família Borpo. O pai era pastor, é pastor ainda hoje. A mãe era regente de coral na igreja. E esse menino teve uma apendicite supurada e ele ficou 4 dias no hospital. Teve uma parada cardíaca respiratória também. E nesse período de parada cardíaca respiratória, ele conheceu Jesus, menino de 4 anos. Ele deu a mão para Jesus e andou pelo céu. E nesses poucos minutos, foi como se ele tivesse passado no céu 15 anos. Um grande tempo. E quando ele voltou e abraçou o Pai, e com o tempo ele foi contando as experiências que ele teve no céu. E ele não tinha ainda muita noção de quem era Jesus, porque na escola dominical não tinha falado que Jesus tinha morrido ainda crucificado, furado as suas mãos, ele não sabia disso. E ele começou a falar para o pai, pai, eu conheci um homem das mãos furadas no céu, e ele falou comigo. Como você sabe? E aí ele ficou impressionado e foi falar de Jesus. O filme é muito bom, mas o livro é melhor ainda, irmãos. O filme você acha no Netflix, O Céu é de Verdade, mas o livro é muito melhor. E tem detalhes que o filme não tem,
e coisas que o filme colocou que não existe na história do testemunho do Pai. De lá para cá, eu assisti mais de 50 vídeos de EQM, de experiência quase morte, onde muitas pessoas relataram que conheceu o céu. Algumas dizendo que conheceu o inferno, um lugar de escuro e de profunda angústia. Histórias até mesmo de ateus, que depois de ter uma experiência dessa, acreditaram em Deus. Tanto é que as faculdades de Harvard e a USP de São Paulo estão estudando esses casos de EQM, colocando em cima das UTIs, das mesas de cirurgia, plaquetas viradas para cima com desenhos. Porque se alguém sair do corpo e for tragado por esse túnel de luz, como muita gente fala que foi tragado por um túnel de luz, vai ver a imagem que está naqueles desenhos virados para cima. E vai relatar o que estava no desenho. E muitas pessoas que tiveram essa experiência de quase morte, viram os desenhos que os médicos colocaram. E estão por entender. Tem um livro de um médico, Alexander, que teve meningite e ficou 20 dias em coma, neurocirurgião ateu, que também teve uma experiência profunda de conhecer o céu. E se converteu a Cristo. Eu não sei por que isso acontece, irmãos. Eu não sei por que isso aconteceu com essas pessoas. Eu não posso dizer também para você. Eu sei que a maioria que eu analisei são coisas que existem na Bíblia. E muitas vezes nós não queremos acreditar. Porque nós queremos viver uma vida segundo os nossos próprios preceitos. É assim que eu penso, assim que eu vou viver. Porque a igreja, assim como Deus, é para me usar. E muita gente pensa nisso. Como se a igreja fosse um mercado, que você pode pegar o que você quiser na prateleira. É por isso, irmãos, que tem muita gente aí fora atravessando calçadas para não pisar na calçada de uma igreja, porque acha que igreja é lugar de hipócritas, gente falsa. Conta a história de um coronel. Essa história falou comigo. Eu achei um livro do seu pai, Marcos, na biblioteca que você me deu, um livro do seu pai de 1969, eu estava lendo. Seu pai até grifou essa parte. Está lá o grifo do seu pai. Essa história de um coronel que ele comprou uma terrinha depois de aposentar e queria plantar frutas doces, frutas saborosas para a sua família, principalmente maçã. Só que a vizinhança era muito difícil e tinha uns meninos muito levados na vizinhança. E ele, no livro, fala de 60 léguas. Eu não sei o que seria 60 léguas hoje, porque é um livro antigo, então a linguagem é antiga. E ele andou 60 léguas a pé porque ele sabia de mudas de maçã que eram muito azedas. E ele teve uma ideia de plantar macieiras de maçãs bem azedas na divisa da sua fazenda, da sua chacrinha, para que, se um menino fosse tentado a entrar no seu lote, experimentasse primeiro as maçãs de fora. E vendo que a maçã era azeda, não tinha interesse de entrar para dentro. E deu certo. Sua propriedade nunca foi invadida por nenhum menino levado. Mas ele descobriu que ele tinha um amigo que ele convidava há bastante tempo para experimentar das suas frutas. E o amigo sempre rejeitava. Olha, venha comer das minhas frutas. Vai lá no meu pomar. Experimenta uma maçãzinha e tal. Seu amigo sempre rejeitava. E um dia o seu amigo, olha, um dia eu passando perto da sua casa, eu peguei uma maçã que estava do lado de fora do muro da sua casa e experimentei e é muito azeda. Então eu sei como são as frutas. Eu não tenho interesse nenhum em entrar dentro do seu pomar para experimentar as frutas.
E aquele coronel explicou a situação. Olha, eu fiz isso, isso e isso. As frutas de dentro do pomar são doces, muito doces. Mas as da lateral, para espantar os meninos levados, são azedas. Essa é a realidade que nós vivemos da igreja. Muitos experimentaram frutas azedas dentro da igreja. E não querem fazer parte de uma igreja, sabendo que tem muita fruta doce, muita gente boa, de fé verdadeira e fé sincera, que tenta devotar a Deus com amor e sinceridade no coração. Quanta gente machucada você não conhece? Quanta gente que foi machucada você não conhece? E o que nós, que estamos aqui dentro, estamos fazendo por essas pessoas? Deixando de oferecer o mel mais puro e doce que existe, que é a palavra da salvação em Cristo Jesus. Porque a gente não tem tempo, porque a gente tem que trabalhar o tempo todo, a gente tem que cuidar da família o tempo todo, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos o tempo todo, dos nossos projetos o tempo todo. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer o tempo todo. E por último, irmãos, no verso 7, verso 8, no verso 7 fala: tu quando orares, entra no teu quarto. Vou voltar aqui. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Nós temos um entendimento totalmente errado sobre essa questão. A gente interpreta esse texto literalmente, achando que nós temos que ir para um quarto, fechar a porta e orar ali em secreto. Porque isso agrada a Deus mais do que uma oração pública. Está totalmente errado esse entendimento, irmãos. Jesus era aquele que não tinha onde reclinar a sua cabeça, e muito menos um quarto para fechar a porta, e mesmo assim, ele orava em secreto com Deus. Muitos não tinham quarto para fechar a porta, tinha apenas a parede para virar e falar: Deus, me dê mais 15 anos de vida. Tinha um eirado para orar e receber uma visão de Deus que confrontava a sua religiosidade. Tinha apenas o campo, como tinha Isaac e outros da Bíblia. Porque a palavra quarto aqui é uma palavra grega usada para se referir a um lugar secreto, onde numa casa se guardava as coisas mais preciosas de uma casa. Olha que interessante, irmãos. Tasker, teólogo e comentarista do Novo Testamento, ele diz: a palavra grega usada aqui para quarto é realmente o lugar dos tesouros de uma casa. Implica que nesta oração em secreto, pode ser então que já existem tesouros à sua espera quando for orar. Para Bauer, desse livro que eu achei, de 1969, ele fala: mesmo a oração em público deve ser em secreto e com as portas fechadas. Isto é, com o mundo excluído do coração e em contato com o trono de Deus em espírito. Na maior multidão, o crente pode achar o seu quarto de oração. O quarto de oração é muito mais do que um lugar, irmãos, mas é uma condição que todo crente deve ter no coração. Uma condição de fato de não crescer. Uma condição de fato de se colocar como é diante de Deus, mesmo que seja numa oração pública. Mesmo que seja numa oração pública. Numa realidade onde Jesus viveu, que não existia o ateísmo.
exigia o panteísmo, exigia o politeísmo, onde muitos deuses eram servidos no mundo gentílico e pagão, onde esses deuses exigiam várias coisas dos seus servos e súditos. Agora Deus fala, através desse texto, para mim e para você, que Deus não precisa ser convencido, que Deus não precisa ser comovido, e que Deus não precisa ser conquistado. Porque uns acham que Deus pode ser convencido. Pai, a tua palavra diz, Pai, na tua palavra está escrito, sem ao menos entender o que está dizendo realmente na palavra, como se Deus não soubesse da sua própria palavra. Que Deus não precisa ser comovido. Oh, Pai, olha para mim, pelo meu sofrimento, eis que te imploro, muda o seu coração em meu favor, eis que estou sofrendo. Deus não precisa ser comovido, e muito menos conquistado, porque não é colocando Deus na parede que você vai ter resposta da sua oração. Então, não é argumentar para convencer, e nem precisa chorar para comover, e nem fazer força para mover o braço de Deus. O que Deus quer de você é o mesmo que você quer das pessoas que você ama e das pessoas que te cercam. Sinceridade. Sinceridade. Não uma sinceridade cruel, dura e nua, mas uma sinceridade em amor, que reflete, que espelha o amor e a misericórdia de Deus. Então Jesus estabelece nossa oração. Não um meio como você deve orar. A intenção de Jesus não foi te dar um método, ou uma receita, como se faz um bolo para você aprender a orar. E assim te dando a oração do Pai Nosso para você repetir. Não foi. Não foi. Mas Ele te deu princípios. Princípios que te fará como um verdadeiro discípulo. E um verdadeiro filho que ama o Pai. E não tem nada a esconder do seu Pai. Não precisa esconder nada. Mesmo que o que você acha que tem que falar vai lhe causar dor. Ou lhe causar constrangimento. Mas Deus quer um relacionamento sincero e verdadeiro da sua parte. Feche seus olhos. Quando o versículo 6, Jesus fala para os seus discípulos: tu, porém, quando orares, entra na porta do teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus, ele está muito mais interessado, Deus está muito interessado em ver um coração sincero do que ouvir as suas orações. Porque por mais bonito que você ore, ou venha orar em público, ou em particular, ninguém sabe orar. Ninguém sabe orar. Porque a oração precisa ser assistida pelo Espírito Santo de Deus, que geme, que chora por nós com gemidos inexprimíveis, nos assistindo e transformando a nossa oração errada, por mais linda que seja, numa oração perfeita para Deus. Por isso que aqui no texto está: Deus vê em secreto. Um dia a Madre Teresa de Calcutá perguntaram para ela: o que você fala para Deus nas suas orações? Eu não falo nada, eu somente escuto.
E o que Deus fala para você quando você ora? Ele não fala nada. Ele somente escuta. Ó Deus, muito mais do que um método, muito mais do que um manual, ou uma reza a ser repetida. O Senhor trouxe ensinamentos preciosos neste sermão, que naquele monte, naquela determinada época, o Senhor falou àquelas multidões e falou aos seus discípulos, aqueles na qual o Senhor convidou a sentar mais perto do Senhor, para ter um relacionamento íntimo, verdadeiro e de sinceridade. E eu te peço, ó Pai, agora nesta noite, perdoa-nos, ó Deus, a falta, as intenções erradas dos nossos corações, quando nós oramos apenas para buscar os nossos próprios interesses, as bênçãos do Senhor. Porque quando o Senhor termina essa perícope, o Senhor deixa bem claro, ó Pai, que o Senhor sabe das nossas necessidades, antes mesmo que lhe o peçamos. O Senhor conhece o que nós precisamos. O Senhor conhece a nossa dor. O Senhor conhece a nossa angústia. Tu sabes o que nós temos passado. O Senhor sabe dos nossos medos. São tantos medos. E muitas vezes escondemos esses medos por não aparentar uma pessoa fraca e frágil, por medo de que o outro vai pensar. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, por temer mais ao homem do que temer a Ti. Eu não tenho que preocupar com o que o homem vai pensar, se eu tenho um relacionamento sincero contigo, porque eu sei que se eu te amar sobre todas as coisas, de todo o meu coração e com toda a sinceridade, eu conseguirei amar também o meu próximo. Me ajude, ó Deus. Eu confesso a minha fraqueza, eu confesso a minha fragilidade e peço a tua ajuda para que eu possa ser sincero e verdadeiro, para que as coisas possam ser mudadas, para que o meu relacionamento conjugal possa ser mudado, para que o meu relacionamento com os meus filhos possa ser mudado, não com base naquilo que eu quero, ou que eu acho certo ou errado, ou que eu quero proibir porque eu acho que é certo, mas que eles venham ver uma devoção sincera e verdadeira, e não só religiosidade da minha parte. Ó Deus, me ensina a viver a vida que o Senhor quer que eu viva. Não deixa eu querer enxergar, até mesmo nas Escrituras, aquilo que eu quero enxergar, mas que eu venha, ó Deus, me entregar completamente em teus braços e descansar, porque só em Ti conseguirei achar alívio para o fardo pesado e para o jugo tão dolorido que muitas vezes eu mesmo coloquei sobre as minhas costas. É isso que eu te peço, ó Deus. Me faça, de fato, olhar para os lírios do campo e ver tamanha beleza. Me faça olhar para os pardais, para os passarinhos que nem plantam nem colhem, mas que são cuidados pelo Senhor. Ó Deus, me liberte do meu coração, tão enganoso, tão corrupto e tão corrompido por esse mundo. Me ajude a entender, ó Pai, esses preciosos ensinamentos que o Senhor quis ensinar aos seus discípulos e àquela multidão, que os seus interesses da multidões ali não eram no Senhor, mas neles próprios. Nos ajude a tirar o foco do nosso próprio coração para conectar o nosso coração com o Senhor, ó Deus. Assim eu oro, assim eu peço e assim agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse mesmo livro, Marcos,
conta a história de dois pardalzinhos que estavam, não sei se você já ouviu essas histórias, através da boca do seu pai. De dois pardalzinhos que estavam cantando e brincando alegremente numa galhada, e viu dois homens preocupados, ansiosos e agitados para lá e para cá. E um pardalzinho virou para o outro e falou: por que esses homens andam tão agitados e preocupados e ansiosos dessa forma? E o outro pardalzinho virou: talvez é porque ele não tem um Deus como a gente tem. Irmãos, é o desafio de passar de uma fé teórica para uma fé prática. Esse é o grande desafio. Deus não quer orações repetidas. Deus não quer orações lindas e maravilhosas. Deus quer um relacionamento sincero de um filho para com o pai. Relacionamento sincero, só isso. Fique de pé, receba bem.